Olá, pessoal. Olá, professora. Eu sou a Jocelaine, juntamente com a minha colega Brenda. Nós vamos apresentar um trabalho que se destina à Universidade UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Foi solicitado para a disciplina de Introdução à Administração, uma disciplina do primeiro semestre. O trabalho, ele trata de... Nós deveríamos escolher uma área funcional da organização, né? Entre operações, marketing, RH ou finanças. Nós escolhemos o marketing. Escolher uma etapa do processo administrativo, que seria entre planejamento, organização, direção e controle, nós escolhemos o planejamento, e narrar que tipo de funções, que tipo de decisões, né, programado ou não, nós visualizamos que um administrador deve tomar, né, nessa área funcional e naquela etapa do processo que nós escolhemos, no caso, o planejamento e o marketing. Para depois optar por um assunto, né, dessas decisões que visualizamos e explicar a análise que fizemos. Então, o nosso trabalho... O título dele é o processo de administração com marketing para tomada de decisão, né? Esse trabalho, ele trata de uma problemática que seria a pandemia, né? Então, tendo em vista a pandemia de Covid-19 como situação problema, neste trabalho vamos falar sobre como a área funcional da organização, o setor de marketing, age no processo de tomada de decisão e que análises realizamos até chegar nessa etapa de definir as medidas, né, tomadas diante da situação, deste problema que seria a pandemia. Através do uso das etapas do processo administrativo, né, planejamento, nós vamos narrar se nossa decisão é programada ou não, e quais foram elas, né? Qual a importância do papel do administrador neste processo e a importância do uso de boas práticas nas organizações e como é possível aplicarmos, né, na situação referida. Nós vamos usar como exemplo uma empresa fictícia chamada Comércio e Fabricação de Imóveis Limitada, o qual está situado em Bento Gonçalves, né? Que, como muitas empresas brasileiras, enfrentou muitas dificuldades nessa pandemia, né? E o que fazer, né, como administradores, usando as boas práticas, diante de tamanho desafio? Agora eu vou passar para minha colega Brenda. Tu tá sem áudio? Então, dando continuação, organização é um conjunto de pessoas que se unem de forma a atingir objetivos em comum para atingir os resultados que a organização planejou. Ao enfrentar uma dificuldade no mercado, ambos setores da empresa precisam articular juntos para alcançar o objetivo. Então, é importante que o objetivo esteja claro entre todos os membros da organização, de forma a atingir o propósito que a organização deseja. O atual cenário qual estamos vivendo em decorrência da pandemia do coronavírus alterou as leis de mercados para as organizações dos mais variados ramos. Os setores antes físicos passaram para o home office, porém algumas empresas tiveram que fechar as portas. Todavia, o momento foi de virada para alguns, pois foi a chance dessas empresas se reinventarem. A seguir, iremos ver como as organizações do ramo de imóveis comportam-se nesse momento e quais foram as medidas que eles tiveram que tomar. Administradores. Cabem aos administradores ou gestores como membros a função de tomar as principais decisões e o papel de guiar as organizações de forma a alcançar os seus propósitos. Então, é o administrador que vai tomar para qual caminho a organização deve tomar, quais são as melhores escolhas a serem tomadas, quais são os recursos que a empresa dispõe e qual ela precisa dispor para poder continuar no mercado. Todos os membros da equipe precisam estar alinhados para os mesmos objetivos e caminhando para o mesmo lado. E cabe ao administrador, então, controlar, planejar, dirigir, delegar tarefas, mas também estar presente para quando seus subordinados precisarem de um apoio. Não é só ordenar e nunca mais aparecer ali. Em tempos de pandemia, em que muitas equipes foram alocadas para suas casas, o administrador precisa ter o poder de liderança e realizar as boas práticas para ter uma equipe coesa e com foco no objetivo que almeja. Então, o administrador precisa conhecer a sua equipe, o que ela consegue realizar no trabalho à distância ou o que ela precisa, talvez,
ir até a organização, então tem que fazer toda uma reorganização na empresa. Aqui, então, apresento os níveis estratégicos, os níveis organizacionais, onde tem o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Sabemos que o nível estratégico tem uma grande importância, porque é ali que os objetivos, planejamento, a visão, o propósito da organização é elaborado, mas, contudo, é importante todos os outros demais, pois um não coexiste sem o outro. Todos têm a sua importância. Processo de administração. No processo de administração, como bem já definiu Fayol, administrador francês do início do século XX, é um processo dinâmico, ao envolver 5 funções interligadas: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Reforça a necessidade da comunicação e harmonia entre os integrantes do processo. Então, é aquilo que eu disse, todos precisam conhecer o objetivo que a empresa almeja e todos têm que estar caminhando para o mesmo lado para que os resultados sejam atingidos. Alguns termos se interligaram e formam hoje as etapas do processo da administração, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Neste trabalho, vamos abordar como o planejamento se dá na situação que será posteriormente abordada. Áreas funcionais da organização. As áreas funcionais servem para setorizar, sendo as principais, as mais conhecidas, a área de produção, operação, área comercial e marketing, finanças e recursos humanos. Neste presente trabalho, a gente vai falar sobre o marketing, a sua importância em uma situação extrema na tomada de decisão. Área comercial de marketing, que eu passo a palavra para minha colega. Área comercial de marketing. O marketing, conforme Peter Drucker, é tão básico que não pode ser considerado uma função separada na organização, como se ele fosse a alma da organização, né? Tudo é através do marketing, né? Ele é todo negócio visto do ponto de vista de seu resultado final, ou seja, do ponto de vista do consumidor, né? Que é a perspectiva que o consumidor vai ter daquela empresa através do marketing que ela realiza, né? As empresas precisam ter uma estratégia de marketing adequada e estabelecida, pois o mercado é uma corrida para ver quem chega primeiro, e os concorrentes estão apostos para aproveitar as oportunidades de primeira mão. Então, né, quem pode mais chorar menos, né, é o mundo dos espertos, né, como dizem. Uma das definições mais aceitas para o conceito de marketing é o processo de planejar e executar o desenvolvimento, o preço, a promoção e a distribuição de ideias, né, lá os 4 Ps, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam objetivos de indivíduos e organizações. Então, no caso, o marketing vai ser o setor que vai trabalhar em cima do objetivo da satisfação do cliente, né, de entregar valor para o cliente. A análise de stakeholders é uma ferramenta poderosíssima, né, que as organizações têm para auxiliar no processo de tomada de decisão, né, e ela também está muito aliada à questão do marketing, né. A análise de stakeholders é uma ferramenta que serve para auxiliar o administrador durante a análise ambiental, né. Os stakeholders ou grupos de interesse são os indivíduos que de alguma forma são atingidos diretamente ou indiretamente através das ações tomadas pela organização, sendo elas no ambiente interno ou no ambiente externo, né, que vão ser os colaboradores, enfim, né, aí fora os concorrentes, todas as influências que a gente vai ver mais adiante, mais detalhadamente. Então, através disso, sendo possível visualizar o alvo, monitorar e verificar essa capacidade, né, que os membros da organização têm, né. Análise de stakeholders, né? Então, como eu falei ali, o ambiente externo, os fornecedores, concorrentes, clientes, mídia, entre outros, né? Que influenciam ou são influenciados pela empresa. No interno, né? Os colaboradores, acionistas, diretores, entre outros, né? Que também influenciam suas atividades ou são influenciados por ela. Aqui a gente tem um pequeno gráfico demonstrativo, né? Que a gente pode visualizar, né? De forma figurada essa breve explicação, né? Agora, brevemente explicada, já que é uma introdução mais contextual nesse primeiro momento. Acerca do planejamento, né? Planejamento é uma das funções que um administrador deve saber executar, né? Para Percy Sobral, 2013, né? O livro que serviu de base para a gente nesse semestre. Essa função consiste na especificação dos objetivos a serem atingidos
e a definição das estratégias e ações que permitem alcançá-los, né? Além do desenvolvimento de planos que integram e coordenam as atividades da organização. O planejamento ele vai permitir que os administradores e trabalhadores tenham direcionamento, né, para o mesmo caminho, né? Todo mundo, através daquele plano, vai conseguir caminhar para a mesma direção, né? Para alcançar o objetivo desejado, né? As atenções de ambos se contraem para o que é mais importante para a organização. Tomada de decisão, né? Etapa de fundamental importância entre os administradores, né? Entre o papel do administrador, inclusive o carro-chefe, né, desse trabalho. A proposta é utilizar essas etapas, essas áreas funcionais e o setor, né, no caso nosso, marketing e planejamento, para ver qual a tomada de decisão e analisar ela, né? Se faz presente nos 3 níveis hierárquicos, né? Nível estratégico, operacional e tático, e a gente sabe que diariamente o administrador se depara com condições que exigem uma tomada de decisão, né? E quanto mais experiência esse administrador vai tendo, mais hábil ele se torna nessa tomada de decisão rápida, né? Que muitas vezes no dia a dia é necessário. O conceito da palavra, ela pode ser descrita de modo simples, né? Com uma escolha entre 2 ou mais alternativas, todavia, conforme a decisão desencadeia suas consequências e impactos, podendo ser eles positivos ou negativos, né? A questão de tomar decisão também, quem só erra quem faz, né? Agora eu devolvo para minha colega Brenda. Contexto do mercado geral. Iremos abordar de que forma os administradores de empresas do setor de imóveis, que é o foco do nosso estudo, do Rio Grande do Sul, podem elaborar dentro de um contexto organizacional uma análise de tomada de decisão. Tal decisão foi elaborada e estudada tendo em vista a área funcional de marketing e a etapa de processo administrativo do planejamento. A organização escolhida é o Comércio e Fabricação de Imóveis Limitada, que é um nome fictício para uso neste trabalho, situada na cidade de Bento Gonçalves. Então, aqui a gente apresenta um pequeno gráfico que vai falar sobre como o setor moveleiro do estado está atualmente. Então, em dezembro de 2019, os primeiros casos do Covid-19 surgiram na China. Em poucas semanas, o devastador vírus assolou muito outros países e em março de 2020 chegou então ao Brasil. No estado, o polo moveleiro possui em torno de 2,5 mil empresas no estado do Rio Grande do Sul, mais de 40 mil trabalhadores. A fatia é equivalente a 14% do setor do país. Em faturamento, isso representa 25% do total do Brasil. Contexto nível estadual. As expectativas do setor para o ano de 2020. A gente trouxe aqui uma entrevista da Eleone Prestes, de dezembro de 2019, onde traz o presidente Gilberto Petri, da Fiergs, Federação de Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, com seu economista-chefe, André Nunes, trazendo números com expectativas para o ano de 2020, onde já era possível visualizar, então, um cenário melhor de crescimento quando comparado com anos anteriores. Tudo se encaminhava para o crescimento da construção civil e, consequentemente, para o ramo moveleiro, onde trazia também outros profissionais, como engenheiros, arquitetos, paisagistas e designers, que também teriam as suas carreiras alavancadas. De janeiro a setembro do ano de 2020, o setor de imóveis teve um aumento de 2,5% quando comparado do ano anterior. Enquanto isso, no Brasil, o setor teve uma redução de 0,4%. Então, apesar da queda nacional, o estado do Rio Grande do Sul ainda conseguiu ter um bom aumento, mostrando a sua importância. As horas de trabalho nas linhas de produção aumentou em 2,7%. Porém, o faturamento das empresas não obtiveram o mesmo crescimento, onde a queda foi de 2,5%. O estado do Rio Grande do Sul evidenciou um aumento de 3,4% do dólar em suas exportações no período em questão. Em 2018, as vendas atingiram 148 milhões de dólares, já em 2019, 153 milhões de dólares. Então, garantindo o crescimento do mercado externo. Então, tudo se encaminhava para que em 2020 fosse um ano ainda melhor. O segmento moveleiro atingiu muito próximo aos 60 pontos, que seria, então, uma estimativa de crescimento que a Fiergs disponibiliza, que
Segundo Nuni, a expectativa era de um crescimento ainda maior para os próximos meses e que a média anterior, desde o ano de 2007, tinha sido de 55 pontos. Então, ele traz uma imagem da importância que eles estavam dando para o ano de 2020 perante o crescimento. Ali em 2020 ainda diz o seguinte: após a maior recessão da história do país, o país começa a resolver problemas de estrutura e a expectativa é de melhora. Então, era um cenário bem positivo. Aqui também tem um outro gráfico que diz sobre o aumento do PIB. Primeiro resultado positivo após 20 trimestres consecutivos de queda. Então, desde o ano de 2014 ali, a partir do terceiro trimestre até 2019, até 2018, o último trimestre do ano foi só de quedas. 2018 chegou muito próximo ao comparativo de 2009. E em 2019, o segundo trimestre, teve um aumento de 0,1%. Então, tudo tendia a ser melhor. Passo a palavra agora para minha colega. Encerra a tua apresentação. Chegou a ver se o meu antes entrou? Eu acho que a gente não fez esse processo de encerrar. Tá desligado o teu áudio. Eu tinha encerrado, mas daí tu não ligou, daí eu coloquei a minha apresentação para não ficar sem. Ah, aí tu foi trocando? Aham, eu troquei. É assim, é vida real. Tá. Ao vivo acontece. Vamos dar sequência aqui, então. Agora a minha parte aqui, o contexto atual, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Foi? Tá aparecendo? Não, parei. Não, parei. A tela inteira. Aqui. Aparecendo? Sim, tudo certo. Então, aqui, no contexto, né, nível estadual, né, lembrando que isso aqui é uma análise que a gente começou a fazer é uma apresentação de um contexto geral para poder depois apresentar o quadro, né, e dar sequência no trabalho, o quadro da empresa que a gente introduziu lá no começo. Então, aqui, nos dados de 2000, para fazer uma análise de 2019 para 2020, né, esses dados aqui a gente pegou conseguimos, a fonte é a Movergs, que é a Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul, que é uma fonte real, né, é uma associação, e demonstra que o setor moveleiro é um setor muito, muito relevante, né, no nosso estado, no Brasil também, né, e esses dados aqui, eles impressionam bastante, porque a gente vê o seguinte aqui, ó, em dezembro de 2019, né, as vendas no varejo, comércio de imóveis tiveram um aumento de 14% em volumes, de peças e 13% de receitas nominais. Aqui mais para frente eu faço um resuminho, mas em resumo, em dezembro teve um aumento ótimo, né, um desempenho admirável, o que geralmente já se espera, porque em dezembro é época de festas e tudo mais, e tem 13º e tudo mais, coisas que propiciam um aumento do comércio em geral, né, mas para o setor de imóveis, especificamente, no nosso estado, foi excelente. Então, aqui, já em janeiro, já teve uma pequena queda, que até então é aceitável por se tratar de períodos de férias escolares, né, o pós-festas, né, aquela ressaca do comércio que já é esperado. Depois temos fevereiro, né, que também deu sequência aí, né, e aí temos março, né, que chegou a bendita pandemia aí no estado do Rio Grande do Sul. Passando para abril também, que a coisa só piorou. Então, aqui, a análise do contexto de tomada de decisão, né? Que a gente até colocou o bonequinho apavorado ali, né? O que faz um administrador nessa hora? Imagina, tu tá lá com todo um repertório, uma projeção maravilhosa, né? Para um ano que teria tudo para ser fantástico, né? Muitos profissionais dependendo disso, designers, arquitetos, engenheiros, o setor de construção como um todo, né? Porque todo mundo usa móveis, né? Móveis seja planejado, seja como for. Então, aqui, ó, como foi possível observar nos gráficos supracitados, né, anteriormente, analisamos os meses de janeiro a abril de 2020. Então, a gente tem ali, ó, dezembro de 2019, né, aqui aumenta 14%, depois acumulado do ano. Esse acumulado do ano é referente a 12 meses para trás, né, no caso de dezembro de 2018, né. Aqui janeiro, fevereiro e o terror que foi em março, né, quando começou a pandemia. Abril, então,
foi de chorar. Então, aqui, podemos observar uma crescente queda de dezembro até fevereiro, com acentuadas perdas em março e abril. Neste momento em que o mercado não oferece expectativas, as quais foram fundadas as projeções, o que os administradores de uma organização podem fazer? Quais decisões o administrador deve tomar? Né? Pensando no setor de imóveis, visto que se trata de um novo cenário, o qual era inimaginável anteriormente, né? O que se faz? Aí aqui a gente entra para a parte da realidade das pequenas lojas e fabricantes do Rio Grande do Sul diante das boas práticas do ambiente organizacional versus o papel do marketing e do administrador, que a gente vai ver depois mais à frente. Eu vou falar aqui, então, agora da realidade, né, atual. Então, o que seria, né? O que a gente pensou, né, para fazer o trabalho? Na realidade, nessa situação, o setor de imóveis, porque ele tem uma relevância muito significativa no nosso estado, e pensando com base, né, em reportagens e coisas que a gente viu também, nessas lojas, como aconteceu com muitas, né, que tinham um cenário maravilhoso pela frente, contavam com uma realidade, muitas vezes uma zona de conforto, e elas tiveram a sua venda totalmente afetada. Então, aqui, a realidade atual qual era? As pequenas lojas de imóveis do estado do Rio Grande do Sul, de modo geral, figuram na dependência das lojas físicas, né? Venda de loja física. O cara tem uma loja lá no interior, né? A Serra é uma região muito relevante para venda de imóveis, para comércio de imóveis, né? É sinônimo de imóveis de qualidade, né? Isso é uma coisa que sabe, né? Prova tá aí os móveis de Gramado, tem gente que vende helicóptero comprar, né? Então, aqui, no caso já dos fabricantes, né? Lembrando que a nossa empresa fictícia, ela é um comércio e fábrica, né? De pequeno porte. Já no caso dos fabricantes, muitos trabalhavam com uma carteira de clientes específica, como, por exemplo, lojas de imóveis planejados, e venda direta exclusiva para lojas do varejo, não ao consumidor final. Porém, com o novo cenário de portas fechadas, né, devido ao Covid, tanto lojistas quanto fabricantes se viram encurralados para dar segmento à venda. Né? Imagina lá uma pequena empresa de imóveis lá do interior, que tem ali, tá engessada, acomodada, vendendo lá para... Fabrica quase como um marceneiro para algumas lojas de móveis planejados aqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, alguma outra da Serra, vende porta a porta ali, e para eles estava bom, né? Tava tudo indo bem assim, chegou num teto mais ou menos estipulado, eles tava tudo bem. Porém, com o novo cenário de portas fechadas devido ao Covid, tanto lojistas quanto fabricantes se viram encurralados para dar seguimento às vendas. Nesse caso, cabe ao administrador realizar uma análise ambiental para tomar as medidas que minimizem esse impacto negativo, né? Então, vamos analisar quais as boas práticas necessárias para realizar uma boa análise ambiental, o papel do bom administrador e mais adiante como marketing importante, né? Bom, aqui então a análise ambiental e o ambiente organizacional, né? A análise ambiental seria o processo de monitoramento e reflexão que busca o impacto, né? O ambiente organizacional, como a gente já viu, que é todo o conjunto, né? O ambiente interno, que seria os elementos internos, a organização, e o externo, toda a parte que envolve o exterior, né? Ali, contexto no qual as organizações existem e operam, sendo constituído pelos elementos que se encontram fora dos limites da organização. Trata-se da parte de fora da organização, onde pode ser dividido em contextual, onde inclui todos os fatores, né? Que existem, que dependem das ações da organização, e o operacional, que, diferente do contextual, é a parte do ambiente externo diretamente ligada à organização. Ali no ambiente externo, a gente vai ter os fatores contextuais, que seriam os demográficos, né? Quem é a população, né, que está rodeando os hábitos de consumo que tem, os fatores socioculturais, né, o estilo de vida, os hábitos daquela sociedade, o qual a empresa está inserida, os fatores econômicos, que aí entra tudo essa pesquisa que a gente fez, né, a situação, uma análise de mercado, que cenário econômico que a gente estava, que cenário econômico que a gente vai estar, onde estamos, né, PIB, poder aquisitivo da população, enfim, né, taxa de câmbio ali no caso da exportação, o setor de imóveis é um setor que exporta muito, né, não é o caso dessa empresa que nós escolhemos, a empresa fictícia, ela até então não realiza nenhuma exportação. Fatores políticos legais, né, oriundos de estabilidade política, econômica, a gente é um país que atualmente vive bastante instabilidades políticas, né, passamos por impeachment recentemente, né, enfim, sofremos, inclusive, constantes instabilidade nesse sentido, né? E a polarização também é uma coisa que muitas vezes até faz perder venda, vamos dizer, né? Fatores tecnológicos, o nível de tecnologia que a sociedade possui e a empresa também, né? Aí, no caso do ambiente externo operacional, seria a parte
diretamente ligado à organização, como ela vai operar aquilo, diretamente ligado à operação em si, né? Pelas forças, atores e instituições que podem influenciar de forma positiva ou negativa o desempenho da organização, inclui fornecedores, clientes, consumidores, concorrentes, né, agências governamentais, enfim. E os fatores operacionais seriam os clientes, fornecedores e concorrentes, fundamentais, né, para poder, nessa análise, né, se eu não souber o que o meu cliente precisa, se eu não tiver engajado com os fornecedores, não souber o que os concorrentes estão fazendo, não vai adiantar nada fazendo alguma coisa, tem que estar com isso na mão, né, isso aí tem que estar na ponta da língua, né. Então, aqui a gente entra aqui, ó, a realidade, concluindo nessa parte, né? Então, que após identificar a situação problema diante da realidade dos lojistas e fabricantes moveleiros do Estado, identificamos e levantamos esses aspectos necessários para uma assertiva análise ambiental para tomarmos uma decisão à frente à queda dessas vendas devido à pandemia. Assim, um bom administrador terá bases sólidas para iniciar esse processo, exercendo as boas práticas aqui vistas, através de seu papel como tal, o qual falaremos a seguir com a colega Brenda. Bom, dando continuidade, agora eu vou falar um pouco do papel do administrador. Segundo o Henry, os administradores desempenham uma variedade de papéis para alcançar os objetivos organizacionais. O mesmo conclui que os administradores têm pouco tempo para refletir antes de decidir, e que suas atividades são muito variadas e não rotineiras de pequena duração. Então, às vezes, nem sempre as decisões que o administrador tinha programado vão ser aquelas que vão ser executadas, que podem acontecer alguns imprevistos, como é o caso da pandemia, e daí vão ter que ter decisões não programadas. E o administrador deve saber o que fazer, ele tem que ter essa visão, ele tem que prever quais são as medidas que ele deve tomar, sendo elas de longo, curto e médio prazo. Administrador no setor moveleiro no cenário da pandemia. Deve exercer um papel nos seguintes campos: autoridade formal, de status em seu papel interpessoal como líder, direcionando as atividades dos seus subordinados, persuasão, motivação, orientação, mas também ser aquele líder presente, não aquele que só delega, e daí acontece alguma dificuldade que o subordinado não consegue, dá continuidade, e ele só aparece depois para dar aquela bronca. Não, ele deve auxiliar o seu funcionário, estar sempre presente ali com ele para conhecer todas as situações, pois é ele que tem aquele conhecimento do que se deve fazer e tudo mais para ajudar ele assim. Para então atingir o objetivo e sanar os prejuízos nas vendas através de novas alternativas. Deste modo, deverá também executar o papel de empreendedor e de inovador. Então, para que isso seja possível, o mesmo deve ir atrás de conhecimento, de especialização, cursos, ele tem que instigar essa parte, que não é todo mundo que já nasce sabendo empreender ou inovar. Tem pessoas que têm o dom e tem outras que precisam estudar para desenvolver esse dom. Então, ele deverá, então, identificar as oportunidades que se potencializam, desenvolvimento da organização, então ele deve ir atrás de conhecimento, mas ele deve disseminar esse conhecimento também, trazer para todos à sua volta para ter um crescimento mútuo. Aquela pessoa que busca conhecimento e se aprende tudo a si, também não é uma pessoa boa para trabalhar na organização. Então, ela deve ter, então, reuniões para troca de informações entre os funcionários, para que todos estejam engajados e envolvidos para conseguir atingir o objetivo, a implementação de projetos, desenvolvimento de novas iniciativas, tecnologias empresariais. Considerando ainda que o administrador deve estar munido das habilidades e capacidades, que uma delas até eu já citei anteriormente, que é desenvolver os funcionários e fazer todo o acompanhamento para a tomada de decisão. Daí nós trouxemos o que é considerado importante, fatores condicionantes para Sobral, que é habilidades gerenciais, que é o bom conhecimento do mercado, então ele deve estar sempre pesquisando, monitorando, ver o que está acontecendo do lado de fora da organização, para ter, então, boas estratégias nas vendas. E também capacidade de empreender e de marketing, ter criatividade, aproveitando as novas oportunidades, além de um apoio da logística operacional. Às vezes tem aquele tempo que tu tem que entrar dentro da oportunidade, porque se passar daquele tempo, já não é mais
já não é mais tão, tu não vai receber um retorno tão bom quanto se tu tivesse entrado no momento que a oportunidade estava ali. O papel e relevância do marketing nas organizações. Para a situação problema enfrentada por essas organizações, é possível, através do setor de marketing, trazer ferramentas adequadas para auxiliar, então, o administrador a tomar essas decisões e a executá-las. O marketing trata tanto a comercialização quanto a propaganda do negócio ou produto em questão. Nesse caso, o objetivo é usá-lo como um apoio para reverter o quadro de quedas de vendas e adaptar a organização que trabalha apenas com a loja física, como a colega anterior falou, ou que tinha aquela carteira fixa de clientes, mas agora a gente tem que desenvolver uma nova ferramenta que seria, então, o mundo virtual. Ali no cantinho, a gente ainda traz o marketing e o planejamento, que são bem as duas questões que a gente vai trazer ao longo deste trabalho, que daí é ali planejamento e previsão de vendas. A gente tem que definir as estratégias do comercial e estabelecimento dos objetivos para os vendedores também, e eles precisam conhecer esses objetivos que a organização está planejando. O setor de marketing alinhado no planejamento. O objetivo dessa área é de captar e manter seus clientes. A gente tem que manter os clientes, mas sempre tem que buscar novos clientes para a empresa poder crescer, senão ela sempre vai permanecer do jeito que está, no mesmo lugar e situação. Seu principal foco é a satisfação dos clientes e procurar influenciar seu comportamento, a fim de alcançar o propósito da organização. Então, ele tem que oferecer produtos que atendam às necessidades do que o consumidor está em busca. Cada organização possui as suas necessidades e as próprias medidas para desenvolver programas de marketing para garantir a sua sobrevivência. Então, sendo ela do setor público, privada, com fins lucrativos ou não, a área comercial e de marketing é responsável por diversas funções e atividades organizacionais, onde a gente cita elas a seguir. Então, seja a pesquisa de mercado, que é o objetivo de identificar as necessidades que estão ocorrendo, as tendências de mercado. O produto, desenvolver produtos adequados para a necessidade, para suprir o que o consumidor deseja. O preço ter de acordo com o produto, ou falando em questões de embalagem, marca, layout. A distribuição, então, a administração de um sistema de entrega certo, no local certo, no momento certo e nas quantidades certas que o consumidor exigiu, então, na sua compra. Comunicação, então, ele precisa ter ações de publicidade, de promoção, propaganda, engajamento na sociedade. E vendas é a administração e transição de uma organização com seus clientes. Em algumas empresas tem um setor específico para fazer, então, esse processo também. Agora é o processo da administração de marketing na análise ambiental. O papel central que o marketing ocupa em uma organização deriva do fato dele ser o processo por meio do qual a organização cria valor para os seus consumidores. Então, é através da propaganda que os consumidores, os futuros clientes, vão conhecer a tua organização e propor um valor a ela. E esse valor vai ser diferente para cada cliente e a empresa precisa que esse valor seja positivo. A análise ambiental é o ponto de partida do processo de administração de marketing, uma vez que oferece elementos essenciais para a especificação do grupo do mercado-alvo. Então, tu precisa ter um público-alvo que tu vai desenvolver, planejar produtos para poder alcançar. Daí, para tomar decisões relativas no mix de marketing, os principais fatores que devem ser analisados são os seguintes: os consumidores, são as tendências, conhecer o que o mercado está precisando, a organização, então conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos negativos que precisam ser melhorados, os concorrentes, ver o que os concorrentes já estão oferecendo no mercado atual, utilizar aquilo que está dando certo, implantar para a tua empresa, e o que está dando certo, tu já pode descartar.
E tu precisa também o contexto, monitorar o que está acontecendo no mercado atual. Fazer essa análise. Então, a gente vai trazer também o mix de marketing, que são os 4 Ps, que são bem conhecidos na área de marketing, que foi criado por Neil Borden em 1949, que serve uma ferramenta para auxiliar os administradores para escolher a forma que vai tomar essas decisões, para ser da forma mais coerente e assertiva possível. Então, o produto que satisfaça as necessidades do cliente. Então, a gente vai ouvir muito essa fala de satisfazer as necessidades, porque aquilo que eu não preciso, eu não vou comprar. Então, tem que ser aquilo que acompanhe as tendências e as necessidades. A distribuição que satisfaça as necessidades do cliente, onde você irá oferecer o produto também. A comunicação, desenvolver uma campanha que transmita o valor do produto e o propósito da organização também, para promover o mesmo. O preço, definir uma política de preço que incentiva o consumidor a comprar e a empresa a vender o produto. Então, planejamento, eu passo a palavra para minha colega. Vai ser. Bom, então falando aqui do planejamento, né? Planejamento é uma etapa muito importante, né? Nas organizações, né? Sem o planejamento, não tem como tomar decisão, não tem como chegar a lugar nenhum, né? Então, ele é responsável pela definição dos objetivos da organização e pela concepção de planos que integram e coordenam as suas atividades, né? Então, o planejamento tem a dupla atribuição de definir objetivos, que é o que deve ser feito, e os planos, que é como devem ser feitos, né? Essa definição dos objetivos, ela trata dos resultados, dos propósitos, né, das intenções ou estados futuros que a organização pretende alcançar, né? Na concepção de planos, a gente vai ter o quê? Que são as guias que integram e coordenam as atividades da organização de forma a alcançar esses objetivos, né? Então, eu tenho, para atingir um objetivo, eu faço um planejamento que, para chegar nesse objetivo, eu vou traçar um plano. Então, dentro do planejamento, a gente tem, né, a importância do planejamento nas organizações, né, o qual ali focaliza esforços, né, maximiza a eficiência, reduz o impacto do ambiente, define parâmetros de controle, né, atua como fonte de motivação e comprometimento, fornece consistência à ação gerencial, né. E aí, no caso, a gente tem, né, como a gente viu ali, os planos e os objetivos, né, para poder executar o planejamento. Os planos, na verdade, nada mais são que o planejamento documentado no papel, né. A abrangência, ele pode ser classificado quanto a abrangência temporal, né. Essa abrangência trata do nível da organização, estratégico, tático ou operacional, e a questão temporal é o tempo, né, que ele vai levar. Então, estima-se que para nível organizacional tático, o prazo é médio, né, de 1 ano, né, temporal trata médio, curto e longo prazo. O estratégico, no setor do nível estratégico, seria longo prazo, 3 anos, ou operacional de curto prazo, que aí é uma variável, né, um tempo indefinido, né. Ele também pode ser classificado quanto ao grau de especificidade, né, que seriam gerais ou específicos, né, que aí, então, já está dizendo, né, o sentido, né, no sentido específico ou geral. E na permanência, se são permanentes ou temporários, são um plano permanente ou temporário. No caso dessa empresa que nós estamos tratando aqui, teoricamente, pode ser que seja um plano temporário, pode ser que seja um plano permanente, né, de acordo com o decorrer da situação, o problema que no caso é a pandemia, não sabe quanto tempo vai durar, não, ele vai fazendo.
Depois de traçar o plano, nós vamos para os objetivos, né? Então, assim, tracei o plano, a gente vai ter... Na verdade, o objetivo já tem mais ou menos em mente quando começa a fazer planejamento, né? Porque tu vai estar traçando ali no papel, tu já tem mais ou menos em mente o que é o objetivo. De forma geral, vai ser aumentar as vendas, né? Enfim, lucro, dinheiro, né? E a satisfação do cliente, né? Então, os objetivos são os resultados, propósitos, intenções ou estados futuros almejados através do empenho de esforços e recursos em tal direção, né? Então, a organização vai fazer todo o esforço necessário, vai empenhar os seus recursos, sejam colaboradores, né? Os recursos do ambiente interno, os recursos do ambiente externo, vai movimentar fornecedores para tentar conseguir preço melhor, para conseguir daqui a pouco chegar no objetivo de um preço, uma promoção e tal. Os colaboradores, né, faz um treinamento para poder botar todo mundo na mesma linha, né, no mesmo foco, né, relembrar missão, visão, tudo mais, para poder fazer a empresa tomar esse up. Tem também a hierarquia de objetivos, né? Como é que se trata disso? No topo de todo objetivo da empresa tem que estar em vista a missão da empresa, né? A missão é o norte da empresa, né? É para aquilo ali que todo objetivo dela tem que estar baseado naquilo ali, naquela missão dela, a missão móveis, entregar móveis de qualidade ao consumidor, né? Visando a satisfação e tal. Então, todo esse objetivo tem que ser sempre mantendo a missão ali, né? Debaixo do braço. E a visão, né? Depois nós temos ali os objetivos que se dividem em estratégicos, táticos e operacionais, né? Que estariam também ligados aos níveis, né? Lá, como a gente viu ali, níveis estratégicos, operacionais e táticos. Nos objetivos de planejamento, eles vão se classificar em específicos, mensuráveis, desafiadores, definidos com o tempo, hierarquizáveis, né? E coerentes, né? Então, a gente tem essas classificações dos objetivos de planejamento. Temos também a administração por objetivos, né? Ali, falando dos objetivos de planejamento, né? Temos ali os específicos, né? O que eles vão precisar fazer? Precisam transmitir com clareza ao resultado esperado. Já nos mensuráveis, eles vão aumentar, seria aumentar o volume de vendas, diminuir o nível de inadimplência. Vamos dizer assim, dando um exemplo, né? Objetivos desafiadores, o que seriam? Objetivos como desafio para motivar, né? Metas, lançar uma meta, enfim, né? Vamos exportar, vamos, né? Os coerentes, né? Objetivos consistentes entre si. Não adianta botar um objetivo mega absurdo, inatingível, né? Tem que ser um objetivo coerente, com os pés no chão, através das análises, né? Ali. Hierarquizáveis, no caso, estabelecer as prioridades, né? Botar uma hierarquia nos objetivos. O que eu preciso fazer primeiro, o que vem depois, né? Uma boa prática que o bom administrador vai saber fazer executando bem o seu papel, né? Na administração por objetivos ali, nós temos ali a abordagem tradicional, né? Que seria a abordagem do administrador, né? Ali no caso, a gente tem dividido em hierarquia e a abordagem tradicional centralizada, né? Ou a descentralizada, que trata da hierarquia, vamos dizer, a centralizada, centralizadora, né? Com hierarquia, topo base, né? E a descentralizada onde todos vão fazer. Os objetivos são feitos em comum acordo ali com todo mundo, juntando os colaboradores e tal, com chuva de ideias, né? Tempestade de ideias lá, o conflito criativo que falam, né? Então, ali, na administração por objetivos, nós vamos ter as etapas de especificação dos objetivos, desenvolvimento de plano de ação, o monitoramento do progresso e a avaliação de resultados, né? À medida que ele vai sendo feito. Na administração estratégica ali, ou do planejamento, né? É o conjunto de decisões e ações que visam proporcionar uma adequação competitiva superior, né? Entre a organização e seu ambiente, de forma que permita o alcance desses objetivos. Na estratégia, a gente tem o conceito, né, como a gente pode ver no material, que a estratégia está ligada à competição. Então, assim, o conceito de estratégia está diretamente ligado à competição. Quando duas empresas do mesmo nicho, da mesma forma, elas competem, né, entre si, elas têm que usar a estratégia para poder se diferenciar, né? Então, se elas entregam a mesma coisa, o mesmo produto, vamos dizer, uma mesma empresa de imóveis, como essa que a gente está tratando aqui, tem com o mesmo problema, duas empresas trabalham porta a porta, estão ali com a porta fechada devido à quarentena, e aí elas precisam inovar. O que a gente vai fazer para vender além da porta do telefone, vamos dizer, né? Então, isso que vai diferenciar. E esse desempenho vai ser medido através do quê? De quem entrega mais valor ao cliente,
né? De quem consegue se diferenciar. O planejamento estratégico vem da onde, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo sofreu uma mudança muito grande, né? Talvez agora, daqui a pouco, a gente também vá sentir, né? Depois dessa pandemia, que não deixa de ser um tipo de guerra, né? Nasceu a perspectiva de uma reinvenção, né? Da estratégia como um processo de planejamento estratégico, que até então não era assim, né? Então, a determinação de objetivos e metas básicas de longo prazo de uma empresa com o empenho de recursos necessários para alcançar esse objetivo. Então, a estratégia deixa de ser vista como resultado de um planejamento formal, e sim fruto do pensamento estratégico, né? Não é uma coisa assim engessada mais, ela vai ser um pensamento, né? Então, a estratégia com o pensamento estratégico, ela vira um processo dinâmico, flexível, que permite detectar continuamente, estou sempre aberto, né? A captar novas oportunidades ou ameaças, né? Então, no decorrer desse planejamento, eu vou estar antenado no que vai mudando no ambiente. É como se a análise ambiental fosse continuamente, ele tem que estar sempre antenado no que vai mudando. Então, esse processo que passou a ser dinâmico e flexível, né? Ele permite, então, detectar continuamente essas novas oportunidades de ameaça. Então, o foco, após a Segunda Guerra, passou a residir no pensamento estratégico, né? Então, a estratégia ela vai ser deliberada ou emergente, né? Na deliberada, a gente tem um resultado de um plano deliberado, né? Então, o que vai acontecer? A empresa antecipa acontecimentos, tenta prever o que vai acontecer, né? E desenvolve um plano de ação prévio para responder esses eventos. Tem a pandemia. Tá, mas eu vou tomar essa medida. Tá, e se a pandemia acabar, o que eu posso fazer? Né? Tá, e se a pandemia continuar por muito tempo, o que eu posso fazer? E se eu tiver problema na entrega? E se o fornecedor falhar? Enfim, esse tipo de coisa, né? A estratégia emergente, né? Emerge como resposta a uma oportunidade ou ameaça ambiental. Resultado do pensamento estratégico dos membros organizacionais, né? Então, ela é uma estratégia com base numa ameaça que existe, né? No caso, não estou antecipando uma ação, um resultado, um evento, né? Então, aqui a gente tem o planejamento, o processo de administração estratégica, né? Como o diagrama proposto ali no livro, né? Que parte do diagnóstico da situação atual, realizando uma análise ambiental, uma análise interna, que resulta na formulação estratégica, que vai gerar uma implementação estratégica e depois o controle dessa implementação. Fizemos um pequeno esboço aqui. No caso do diagnóstico da situação atual, seria a pandemia, poucos canais de venda, loja física, né? Loja física e telefone, digamos assim, queda nas vendas e faturamento. A análise ambiental, de um modo geral, seria no externo, né? Que lojas dependem apenas da venda a porta, estão quebrando, né? Concorrentes que migraram para e-commerce estão lucrando alto, né? Então, é um ponto que foi observado, né? Que a gente pode se perceber. Na interna, funcionários desmotivados, cenário de incerteza, demissões, indo para home office, né? Mudanças, adaptação a novas tarefas, enfim, tudo que a pandemia, a quarentena gerou para as pessoas, né? A ansiedade, né? Tudo mais. O problema, a saúde mental também dos colaboradores nesse momento também é um desafio, né? Então, isso resulta lá na formulação estratégica, que vai ser formulando as estratégias como? Através de análise de stakeholders, análise de mercado, das boas práticas, traçar um plano e tomar a melhor decisão não programada possível, né? O controle estratégico seria o quê? Monitorar o ambiente e os resultados a curto, médio e longo prazo, né? Nos setores lá que a gente viu, né? Isso aí faria parte lá do plano temporal, né? Dentro dos níveis estratégicos, né? Então, a tomada de decisão através do marketing planejado, o que seria, né? Segundo Sobral, né? Tomar decisões erradas é um risco a que todas as empresas estão sujeitas, inclusive, sobretudo, as bem-sucedidas. Então, quer dizer que não importa o meu tamanho, né? Se eu der o passo errado, vou me dar mal, né? Como organização. Por isso é importante o conhecimento de técnicas e ferramentas, né? Constante atualização, reciclagem dos profissionais, do administrador, né? Ninguém sabe tudo, né? Então, a gente sempre está passivo de continuar aprendendo. Então, os tipos de decisões se dividem como? Em programada e não programada, né? A programada seria o quê? Soluções para situações repetitivas e estruturadas, né? Eu já sei o que acontece, como acontece, então já está ali, já está no processo, né? Já faz parte já está no sangue ali da organização, né? Situações repetitivas e estruturadas determinadas por abordagens específicas para as quais a organização já desenvolveu mecanismos de atuação e controle. Então, as decisões programadas limitam a liberdade do administrador, porque já é um processo que já existe, né? Então, não posso mudar o processo ali, tomando, já é um pouco mais difícil. Alguns desses mecanismos são regras, procedimentos e políticas. Por exemplo, lá na missão, vamos dizer assim, né? Se tem alguma coisa da missão, não posso atropelar isso, né? Posso atropelar etapas do processo, mudar todo isso para... Numa decisão não programada, né? São soluções específicas
para resolver situações desestruturadas e pouco frequentes, onde a informação é incompleta. São normalmente decisões que exigem uma resposta customizada. Então, eu vou ter que elaborar um plano, fazer, né, uma coisa nova, como o caso que a gente expõe aqui. Então, a nossa decisão seria não programada, né, qual a gente vai precisar tomar. Tendo em vista o cenário apresentado para a nossa empresa fictícia Comércio e Fabricação de Imóveis Limitada, a decisão escolhida é uma não programada. Para traçar esse caminho da nossa decisão, nós vamos usar como base os preceitos do marketing, como nós já falamos aqui, e diante disso ficam os seguintes questionamentos, né, que o marketing nos impõe. Qual a estratégia de distribuição mais adequada aos objetivos da organização? Que tipo de incentivos devemos usar com a equipe de vendedores? Que tipo de campanha publicitária é mais adequada para esse produto? Como podemos avaliar e controlar o desempenho da equipe de vendedores? Né? Então, isso aqui vai nos dar um belo caminho, né, para poder implementar a nossa estratégia, para poder fazer nosso planejamento e para poder tomar a nossa decisão mais acertada, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho do contexto do case que nós escolhemos, né? Comércio e fabricação de imóveis limitada, como nós já falamos brevemente aqui. A gente imaginou essa empresa, uma empresa situada no interior da Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, que é o coração da fabricação, o polo, né, moveleiro do estado se situa na Serra. Então, aqui, falaremos do caso de uma empresa fictícia, baseando-nos em casos reais de empresas de imóveis gaúchas, o qual obtivemos conhecimento através de reportagens, entrevistas e nossas pesquisas para este trabalho, né? Então, o que aconteceu? A gente fazendo a nossa, trocando, né, vamos dizer assim, o briefing do nosso trabalho, né, eu e a Brenda, nós conversamos ali sobre essa questão da pandemia e tal, que foi gerou uma espécie de, gerou uma decisão não programada para muitas, inúmeras, milhares de empresas, né, então a gente pensou nessa empresa, refletindo o caso de muitas empresas que a gente teve conhecimento, né, então a nossa empresa, ela seria uma empresa da Serra, né, com venda porta a porta, enfim. Nossa empresa possui cultura enraizada, patriarcal e familiar. É uma empresa familiar, pequena na Serra Gaúcha, mas que fabrica móveis muito bons. Tem um produto muito bom. Então, ela entrega valor para o cliente, né? Trabalha apenas com canal físico de vendas e telefone. Realiza pequenas ações locais, mas mantém-se através da confiabilidade da carteira de clientes locais antigos, o boca a boca. Então, ela até bota algum jornalzinho local, uma coisinha, um panfletinho na sinaleira, mas tudo localmente, tudo restrito, porque ela é uma empresa de anos ali, como muitas que tem, né? Então, ela já está habituada a ter esse retorno, a ter esses clientes fiéis. Ela fornece para pequenas lojas de imóveis planejados como fabricante. Então, ela não tem essa necessidade ela é uma empresa familiar. Ela nunca viu essa necessidade de ter que se expandir muito, até para não aumentar folha de pagamento, né? Aumentar o custo operacional, o custo de produção. Então, ela chegou num teto que estava redondo, tava tudo funcionando perfeitamente. Tô aqui na minha zona de conforto, tá tudo lindo, maravilhoso, não tem por que mexer, não se mexe em time que tá ganhando, né? Até o time começar a perder. Então, possui materiais de alta qualidade, com valor agregado, porém, acomodou-se na zona de conforto. Na sua zona de conforto. Com a chegada inimaginável da pandemia de Covid-19 e quarentenas obrigatórias, viu-se obrigada a reinventar-se. Para tanto, realizou pesquisa de stakeholders, análises ambientais, planejamento e, através do marketing, vai utilizar as ferramentas de boas práticas adequadas para uma tomada de decisão não programada, o qual veremos a seguir. No caso, então, a tomada de decisão não programada, as etapas. Temos ali, conforme nos mostra o livro da disciplina, né, a classificação da decisão, né, no campo das decisões não programadas, que é o que nos interessa aqui. Então, a gente classifica essa decisão como inovadora específica, né? A natureza dessa decisão ambígua e desestruturada. O método de decisão seria a intuição e princípios de decisão. Técnicas de apoio à decisão, análise de cenários, sistemas corporativos de apoio, softwares, né? Então, essa tomada de decisão, né, classifica-se como inovadora, pois nunca foi necessário tomar uma decisão anteriormente, frente a uma pandemia, né, e também específica, pois será como finalidade especialmente solucionar o problema das baixas nas vendas devido aos fechamentos temporários do comércio em geral, né, dos fornecedores, dos clientes, de todo mundo. Como que ela vai fazer para se virar diante disso, né? Assim terão que arrumar um novo canal de venda, né? É ambígua e desestruturada, conforme vimos ali anteriormente a classificação que a gente deu, devido à complexidade da conjuntura ao qual se encontra, né? O método de decisão será a intuição e os princípios do decisor, tendo em vista as boas práticas do administrador na organização. Quanto às técnicas de apoio à decisão, realizamos uma ampla
análise de cenários, como aqui exposto, a fim de verificar com veemência o cenário cuja empresa está inserida. No caso, que são aquelas análises que nós apresentamos no início do trabalho, né? Com o cenário do comércio, da indústria, né? Todo o cenário que rodeia a nossa empresa fictícia, que é a Comércio e Fabricante de Móveis Limitada, todos esses stakeholders, vamos dizer, que rodeiam ela, todos a gente apresentou aqui a análise ali, né? Todo o cenário, todas as expectativas, as projeções, tudo está aqui exposto. Então, aqui, quanto às técnicas de apoio à decisão, realizamos uma ampla análise de cenários, como aqui exposto, a fim de verificar com veemência o cenário cuja empresa está inserida. Os sistemas corporativos de apoio à decisão serão internet e software de vendas em e-commerce. Então, agora eu passo a palavra para a minha colega Brenda. Assim, dando continuidade às etapas executadas, identificadas, então, no nosso processo decisório. Foi o que a gente conseguiu identificar dentro da nossa empresa fictícia que a gente trouxe na questão. Identificação da situação. Então, a gente observou que houve uma queda de vendas, ocasionando, assim, estoque parado, contas vencendo, pagamento de funcionários sendo atrasados também, a inexistência de uma plataforma digital. Então, ela só dependia da loja física, que agora começou a ficar fechada devido à quarentena. Então, ela não tinha um canal digital para poder vender além do que ela oferecia antes, ou vender por telefone, como a minha colega disse anteriormente. Mas com isso, ela viu, então, a oportunidade de adicionar esses canais de vendas como a plataforma de e-commerce e a atualização de amplos recursos de publicidades nas redes sociais para avançar as vendas e ter um maior alcance, então, de um novo público. Diagnóstico da situação. Quais índices que demonstram a existência do problema? Então, o fechamento das lojas devido ao decretos estaduais, sem saber por quanto tempo essas lojas vão permanecer fechadas. Ou quando vê são em períodos. Essa semana abre, mas semana que vem já não vai abrir. Ou de 15 a 15 dias, não se sabe. É tudo um cenário muito incerto, que não tem como o administrador ficar parando, esperando porque que vai vir a acontecer. O que pode ter contribuído para o surgimento do problema. Então, como eu disse anteriormente, possui apenas um canal de venda, que seria a loja física, que foi o principal estopim do problema. Quando e onde que ocorreu o problema? Foi devido à pandemia do Covid-19 e, consequentemente, à quarentena. Quais pessoas estão envolvidas? De que forma elas podem contribuir para solucionar a situação? Então, os funcionários como um todo estão envolvidos e de modo mais específico, então, o setor de logística, vendas, marketing, faturamento financeiro, o serviço de atendimento ao cliente podendo também ser em home office, que seria, então, uma forma de contribuir para a solução. Então, a implementação de um marketing, de uma logística, até pode ser que já existia uma logística, mas como era uma área só para um comércio local, estava mais preocupado só para entregas ali naquela região. Não precisava se preocupar para entregar em outros lugares, para outras cidades, em campo nacional. E quando a gente abre, então, em um e-commerce, a gente precisa pensar todas essas situações que estão por vir. E quem sabe contratar até uma empresa terceirizada para oferecer o serviço de distribuição, de logística e tudo mais. E com isso a gente vai precisar também, então, de uma plataforma de serviço de atendimento ao cliente, para rastrear entregas, solucionar dúvidas, para ter aquele contato da empresa com o cliente, essa troca de informação. Como se pode medir a magnitude do problema ou da oportunidade? Então, através da queda do número de vendas, medimos o problema. E a oportunidade através das estatísticas, que comprovam uma crescente das vendas em e-commerce. Então, a gente pode ver que, através dos nossos concorrentes, que eles estão continuando se mantendo em pé através das plataformas digitais de venda, que tá funcionando, que está tendo um bom retorno. Então, visto assim, uma oportunidade. Qual é a urgência da decisão? É alta, pois a sobrevivência da organização depende, então, dessa agilidade de desenvolver novos planos, de
planejamento, de estratégia, traçar objetivos novos ou planejamentos que consigam manter os objetivos que já tinham sido traçados anteriormente, que seria crescimento, aumentar o número de vendas ou se manter no mesmo nível, sem queda. A situação está isolada ou tem interconexões com outros eventos. Tem conexão de estabelecer um bom site e ter uma boa equipe de suporte TI. Então, quando a gente tem uma plataforma digital, ainda mais um site, que talvez que o gestor não tenha conhecimento, ele vai precisar, então, do suporte do TI. Não é que nem uma rede social que tranca, vai dar problema. Não, o site tem que ter toda essa preocupação. Se precisar de alguma coisa, tem que ter alguém ali para agilizar o quanto antes para o site voltar a ficar disponível no site, caso ele fique indisponível. Desenvolvimento das alternativas. Exploração de novas possibilidades e alternativas através da análise de stakeholders e também análise ambiental utilizando os 4 P's de marketing, que foi a ferramenta apresentada anteriormente. Ademais, com o uso das boas práticas, através de relatórios e de análise de mercado. Então, o administrador tem que estar conhecendo quais são as tendências, o que está ocorrendo no mercado, tudo isso tem que estar de modo bem... como é que eu posso dizer? De modo bem claro para ele. Qual é o interesse dos consumidores, as tendências, bem como os novos hábitos que a pandemia então trouxe também. Então, exigindo obtendo a partir disso, executar o comando tais como o desenvolvimento de um site de e-commerce, criar esse perfis em redes sociais para divulgar a marca, informar os clientes sobre promoções, então criar estratégias para aumento de vendas, mandar mensagem para os clientes informando que agora a loja possui uma plataforma digital que pode ser vendida, não precisa mais o cliente ir até a loja física, ele pode fazer essa compra em distância com toda segurança. E também outra técnica é pagar patrocínios nas redes sociais, que é para atingir um número maior de alcance de pessoas. Impulsionar, então. Avaliação das alternativas. Após o desenvolvimento das alternativas acima, precisa estar ciente quanto e aos seguintes questionamentos. Quais são os custos e os benefícios financeiros associados a essa alternativa? E qual é o valor atual de cada alternativa? Como, por exemplo, o valor da instalação de um site de e-commerce, o valor de um patrocínio numa rede social. Quais são as vantagens que a implementação de cada alternativa vai trazer à organização? O aumento da qualidade, exemplo, o aumento da qualidade, a melhoria da produtividade, satisfação dos clientes, segurança do cliente. Então, isso daqui também precisa ser pensado, ainda mais no desenvolvimento de um site. Quando o cliente coloca seus dados pessoais de cartão de crédito, tem que ter uma segurança para que hackers não conseguem de maneira fácil hackear as informações, clonar e prejudicar, assim, o seu cliente, porque deste modo vai causar uma insegurança e o teu cliente não vai comprar mais no teu site por isso. E isso entra junto à segurança e à satisfação também. Qual é o impacto de cada alternativa nos ativos intangíveis da organização? A reputação, marca, lealdade, satisfação de clientes e trabalhadores. Então, por ser uma empresa antiga na região, ela tem uma boa reputação ela já está enraizada na localidade. A lealdade também, porque eles já conhecem o seu produto. A satisfação pela qualidade, porém é muito difícil clientes novos, porque ela não se preocupa muito quanto à promoção, ao marketing, a outros lugares. Como a Josi disse anteriormente, ela ficou no seu ponto de conforto que não precisava mais crescer além daquilo, que aquilo já estava ótimo para ela. Só que daí, com a pandemia, ela viu, então, essa necessidade. Quanto ao tempo de demora da implementação de cada alternativa. Então, o tempo estimado para o desenvolvimento de um site seria de 15 dias. Qual é a probabilidade de atrasos de adiantamentos? Então, tem que providenciar um serviço de atendimento ao cliente
para resolver essas situações, para ter essa conversa, para ver se está atendendo aquilo que o cliente quer e tudo mais. Qual é a necessidade de recorrer a empréstimos bancários ou de recrutar e treinar novos trabalhadores? Então, recorrer para empréstimo bancário, a gente coloca aqui que seria, em último caso, só de extrema necessidade, que o bom seria renegociar com os fornecedores, solicitar um tempo maior, uma flexibilização, porque a gente entende que a pandemia não é esperada para nenhum ramo, então tem que ter essa flexibilização para que todos continuem no mercado. E treinar funcionários, então, conforme as vendas venham sendo aumentadas, pode ser, a empresa tem que se renovar, quem sabe treinar funcionários em plataforma digital, através de videoconferências e tudo mais. Quais são os riscos associados de cada uma? Como os concorrentes vão reagir à decisão? Tendo em vista o comportamento dos consumidores e a boa aceitação do e-commerce, considerando o baixo risco de que essa ferramenta será bem desenvolvida. Então, como a gente está vendo já nos concorrentes, que já oferecem essa plataforma do e-commerce, que eles estão se desenvolvendo, que estão conseguindo uma boa resposta, tudo se encaminha para que seja uma resposta positiva para nós também. Então, consequentemente, um baixo risco. Seleção e implementação. Implementação do e-commerce. Perfis em redes sociais para divulgação da loja e contato com o cliente, além de a criação de um serviço, então, de atendimento ao cliente, que é muito importante, eu já tinha citado anteriormente, e os patrocínios em redes sociais. Então, hoje em dia as pessoas estão muito conectadas, a gente está vivendo no mundo digital, uma era digital cada vez maior. Então, tudo se encaminha que a gente deve investir para essa área. Monitoramento e feedback. Ficar atento em como o mercado está reagindo após as novas ações e, se necessário, ajudá-las ou criar outras que se observou a necessidade. Então, tem que estar vendo se aquilo que tu está fazendo está satisfazendo as necessidades do mercado, se está sendo entregue como tu prometeu, ver se o preço está de acordo, ver nas redes sociais, ver lá em plataformas que oferecem para te dar a tua opinião sobre a loja, sobre o produto, ver como é que tu está sendo falado, para ver quais os pontos que tu precisa melhorar. Ou em cada produto, a cada entrega, oferecer pesquisas de satisfação ao cliente. Isso é fundamental para o crescimento da organização. Ela precisa não só criar, sem saber se tu está atingindo o objetivo esperado. Agora eu passo a palavra para minha colega. Voltando aqui, então, ao planejamento, dando sequência, né? Então, a parte do planejamento aqui na nossa tomada de decisão, o que a gente vai fazer? Os objetivos que nós definimos, né? Para comércio e fabricação de imóveis limitado. O aumento dos canais de venda, né, uma vez que possui somente loja física em Bento Gonçalves, né? No máximo, mais o canal de venda por telefone, que também não é relevante, não significa muito. Outro objetivo seria buscar o aumento das vendas através do canal e-commerce, né? Fazer parceria com influenciadores digitais no Instagram, botar anúncios patrocinados em redes sociais, Facebook, Instagram, né, no qual ali a pessoa já é direcionada, né, clica ali num saiba mais, já joga para o site, ou já joga para um vendedor online, né, esse tipo de trabalho, ele iniciar o trabalho de marketing digital nas mídias sociais, né,
iniciar esse trabalho e dar sequência a ele, né, consolidar esse trabalho, né, de marketing digital ali nessas mídias sociais que hoje vende muito, né? Tem empresas aí que não tem nem loja física, que somente tem loja, por exemplo, no Instagram, que virou uma máquina de dinheiro, né? O Instagram hoje, ele consegue render mais publicidade para as pessoas que trabalham com ele, mais do que quase que anunciar na TV, né? Porque atinge muito mais gente, né? As pessoas hoje saíram da televisão, então, na internet. Então, a busca de cookies patrocinados ali, buscas no Google, né? Fazer todo esse trabalho, né, o máximo, né, buscando a publicidade digital para poder reter essas pessoas, porque as pessoas estão em casa, estão o dia inteiro aqui com o smartphone, a maioria, né? Então, investir em anúncios patrocinados, Facebook, Instagram, recuperar esse share de mercado perdido nos meses anteriores. Não necessariamente o mesmo público, né? Porque daqui a pouco as pessoas da região também são mais conservadoras e também não vão migrar nesse meio digital. Só que a ideia é, além desse público, que daqui a pouco pode contatar o próprio WhatsApp do dono, ou bater lá, né? Eu queria tal coisa, não tem aí. A gente sabe que na quarentena muita gente trabalhou de porta meio fechada, né? A primeira quarentena foi cumprida a risca, mas na segunda, aqui em Porto Alegre mesmo, a gente passava nas lojas, tu enxerga. Agora, antes de abrir essa vez, uma luz acesa e funcionário lá dentro, uma plaquinha, estamos atendendo pelo WhatsApp, tu batia ali e as pessoas te atendiam. Então, foi na última vez, uma quarentena meio fake, assim, que muitas empresas seguiram abrindo. Então, daqui a pouco, esse pessoal lá de perto pode, daqui a pouco, conseguir comprar alguma coisinha numa necessidade extrema, né? Até porque a empresa também não pode atender dessa forma para não ser multada, né? Através pelo decreto. Mas recuperar o share através de novos clientes, né? Conquistar novos clientes e reter esses clientes, como a gente vai ver mais à frente aqui. Então, recuperar esse share de mercado perdido dos meses anteriores, né? Aumentar também o share, aumentar a participação de mercado, fazer promoções e saldos para diminuir o estoque, no caso, porque esse estoque, essa venda que não aconteceu, gerou um estoque parado. Então, a gente faz uma movimentação para dar um up, para jogar esse estoque para a rua, mandar a venda embora, né? Manter a fidelidade do cliente, porque não basta eu atrair esse cliente, eu tenho que manter ele, né? Eu quero aumentar minha carteira de clientes, né? Imagina que maravilha. Acaba a pandemia, além de eu ter toda aquela clientela fiel que eu já tenho na minha cidade, eles fazendo propaganda de mim, eles daqui a pouco vão ver também o meu anúncio na internet, vão ver minha postagem, alguma coisa, começam a compartilhar e vai embora, né? Hoje em dia a gente sabe que rede social é o melhor network que tem. Então, manter a fidelidade, eu vou conquistar novos clientes, eu tenho que dar um atendimento de qualidade, tenho que manter esses clientes, né? Que isso também dá muito trabalho, né? A elaboração de uma área de saque para justamente poder verificar a satisfação desses clientes, se manter um canal de atendimento aberto e trabalhar na satisfação do cliente, mas efetivamente em todo o processo, né? Por isso que o planejamento é tão importante. Se as etapas estão bem planejadas, estão bem elencadas, o processo vai ocorrer da maneira que se espera, então o cliente vai ficar satisfeito porque tu vai entregar exatamente como é para ser feito. Para isso existe planejamento, para não dar errado, né? A implementação do setor de logística, que vai passar a ser fundamental, né? Para poder, que também pode ser terceirizado. Né? A gente pode daqui a pouco terceirizar, freteiros, como tem, a gente vai falar disso mais na frente ali, grandes e-commerces aí trabalham dessa forma, né? Compra nas Americanas, Magazine Luiza, na Madeira, Mobile. Eles vão te entregar, às vezes chega até a dá até medo, né? Chega num caminhãozinho de 20 anos de uso, entregando o teu móvel, porque para a empresa daqui a pouco não é mais interessante manter uma frota de caminhões, de veículos, pagando IPVA, pagando seguro, motorista, salário de motorista, a gente sabe que é um salário que não é baixo, então, assim, não onera a folha de pagamento e também não aumenta as despesas, né? O custo, né? Na concepção de planos, o que seriam os planos, né? A questão do papel ali. Vamos criar anúncios patrocinados nas redes sociais para obter o maior alcance, né? Vamos apresentar campanhas ao cliente como um super saudão virtual, vamos dizer assim, o canal de saque, elaborar políticas de segurança, né, de dados dos clientes, sempre zelando pela excelência no bom atendimento, facilitar os meios de pagamento e parcelamento sem juros, pontualidade nas entregas e entregar o produto prometido. Respeitar as normas de higienização do Ministério da Saúde. Propor descontos aos clientes, né? A fim de receber o pagamento, no caso de clientes devedores, né? Isso também é uma coisa muito, muito importante, né? De considerar, né? Porque daqui a pouco, às vezes, o nível de inadimplência é tão alto, conseguindo, às vezes, recuperar esses débitos, né? Já consegue gerar uma boa receita, até para dar um upgrade no investimento com publicidade, que antes era uma coisa que não tinha, para dar um upgrade, para ter uma margem, conseguir dar esses descontos, né? Para daqui a um pouco conseguir manter o salário dos funcionários em dia, já que não está entrando muito dinheiro por causa das vendas, né?
Tudo isso. Então, vamos aqui, análise interna. Análise do ambiente interno consiste na análise dos recursos e das capacidades da organização que determinam sua competitividade. Isso aqui eu tinha dado uma pincelada lá anteriormente, né? Que seriam ali... botei aqui mais ou menos brevemente o que seria na análise interna. Os colaboradores, o nosso produto e a nossa capacidade. Né? Então, ali nos colaboradores, a gente tem o quê? Né? Um baixo nível de satisfação pela incerteza devido ao cenário, né? As pessoas com medo, né? Vou perder meu emprego, não vou, né? Também o próprio administrador inseguro, né? O proprietário, vamos dizer assim, o empresário. Será que eu vou conseguir pagar a conta de luz no mês que vem? A gente sabe que o Brasil a carga tributária é altíssima, né? E o empreendedor, seja ele de que nível for, ele é muito achacado com o imposto, né? A gente sabe que FGTS e INSS não perdoam, né? Muitas vezes aí o administrador, o empresário acaba cedendo a práticas não muito legais, né? Principalmente nesse período de instabilidade. É uma coisa que até deve estar acontecendo bastante, né? O pessoal acaba burlando o imposto, acaba isso e dá até cadeia, né? Enfim, produto, né? Que a empresa possui um produto de boa qualidade e alto valor agregado para o mercado. Então, ela tem um nível de exportação. Isso até nas nossas análises ali a gente coloca. Na Movergs diz, né, sobre os dados de exportação. E o Rio Grande do Sul exporta muito móvel, muito móvel. Até foi uma coisa que chamou a nossa atenção, como é um setor de alta representatividade aqui no Brasil e até no mundo, assim. É sinônimo de móveis de qualidade mesmo, né? E são realmente móveis bem feitos, né? E hoje em dia, até com softwares que tem para produzir móveis e tudo mais, faz coisas lindíssimas, né? Cozinhas planejadas, enfim, quartos. A capacidade, né? Alto poder de resiliência, pois é uma empresa antiga, então ela já atravessou outras crises de mercado anteriormente, por ser uma empresa antiga no mercado. E os grandes administradores que a gente vê aí, né, na mídia e tudo mais, a gente pode pegar como exemplo os tubarões lá daquele programa Shark Tank, eles falam, não é a primeira crise, não foi a última, até com pessoas, né, mais antigas que a gente vê, colegas de trabalho antigos, enfim, várias pessoas que estão no comércio há muito tempo, dizem, não é a primeira crise, não vai ser a última, a gente sabe que não é, né? Não é a primeira, não vai ser a última. Então, a reinvenção da empresa, muitas vezes, numa crise, já serve para outras. Né? Então, essa resiliência que foi usada daqui um pouco lá na era Collor, vamos dizer assim, se eles já existissem, poderia usar na crise de 2009, vamos dizer, né? Em outras, 2015 também teve uma crise, uma recessãozinha forte. Esse tipo de coisa. Então, aqui o marketing, né? Falando do marketing, a participação de mercado da empresa seria essa tabela aqui, essa linha, né? A gente pegou como base lá do material do capítulo 10 do livro, do Sobral. Então, ali a gente tem, lá no livro tinha ali a participação de mercado, canais de distribuição, linhas de produtos, satisfação dos clientes, reputação e imagem da marca, eficiência dos esforços promocionais. Então, a gente tem participação no mercado, região da Serra, clientes locais, carteira fixa, representantes comerciais e lojas de imóveis planejados em alguns magazines pequenos, que às vezes acontece de revender para alguma loja ou outra, né, mas pouca coisa, né? E todo esse pessoal aí tá fechado, né? Canais de distribuição local é loja física, né? Atualmente seria loja física. Linhas de produtos móveis. A satisfação do cliente. Buscamos, logicamente, os clientes plenamente satisfeitos, né? Reputação e imagem da marca tem uma reputação local e vai buscar atingir novos clientes, ampliar, né? De forma vertiginosa aí, muitos novos clientes, né? Eficiência dos esforços promocionais atualmente é baixa porque vende só localmente, né? Então a gente vai reverter isso aí. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Brenda, que vai fazer essa outra análise. Bom, dando quantidade, então, a gente vai utilizar como uma ferramenta a análise da matriz SWOT atual da empresa. Então, vai ser sobre um cenário que a empresa se localiza agora, antes das futuras decisões que a gente vai vir a tomar. Partindo do conhecimento que os pontos fortes e os pontos fracos são o ambiente interno da organização e as oportunidades e ameaças são o ambiente externo da mesma, após a utilização da ferramenta, será possível observar quais as mudanças e ações que o administrador terá que tomar, a fim de reverter o atual cenário. Principalmente conhecer as suas ameaças perante os concorrentes para corrigir e conhecer as oportunidades para tomar iniciativas, evidenciando seus pontos fortes e ajustando os seus pontos fracos. Então, aqui a gente traz a matriz.
Como eu disse anteriormente, os potenciais pontos fortes e os pontos fracos são a análise interna da organização, e as oportunidades e as ameaças são o ambiente externo da organização. Como pontos fortes, a gente tem, então, a liderança de mercado na Serra Gaúcha, ali naquela localização onde ela se encontra, produtos de qualidade, já conhecido por todos, mas só naquela região, estrutura de loja própria, então a mesma não precisa se preocupar com a conta de aluguel, por ela possuir já a sua estrutura, tem uma boa localização ali na região, o setor, então, de imóvel tem um bom nicho de mercado, ela já possui uma qualidade de atendimento, ali o que tinha na loja anteriormente já era um atendimento conhecido por sua qualidade, e um produto que tem uma gama fácil para exportação. Potenciais pontos fracos. Então, a empresa familiar sem muitos funcionários, cultura enraizada. A gente sinaliza como ponto fraco porque aquelas empresas do ramo familiar, que têm essa cultura muito enraizada, muitas das vezes não está muito dispostas a mudanças, não está dispostas a conhecer novos conhecimentos, a pessoas vindo de fora para dar opiniões, ela fica muito naquela cultura engessada, antiga, não tem uma visão tão ampliada das mudanças que vêm ocorrendo no mercado e também das tendências. E o sistema patriarcal, então, que eu sou o chefe, quem era o chefe anteriormente era o meu pai, e a gente fez assim, sempre fez desse modo, e a gente vai continuar fazendo. Então, esse foi um ponto fraco, mas que agora eles viram a necessidade de que isso seja mudado, porque senão a organização tinha a possibilidade de fechar as portas, então. Oportunidades que eles puderam ver, então, que a gente evidencia, que foi as vendas através do e-commerce, o patrocínio de divulgação de perfil em redes sociais para obter novos clientes, propor descontos para renegociar dívidas. Então, quando vê aquele nível de adimplência estava muito alto, então eles, se tu pagar agora, tu vai ter tanto por cento de desconto e tu vai poder parcelar ainda em tantas vezes. Para aquele cliente que não estava nem mais pensando em pagar aquela dívida, pense, não, então desse jeito eu vou conseguir pagar, vai caber no meu bolso e vai poder ter esse capital. E realizar pesquisas de mercado, então saber sobre a satisfação dos clientes, né, que através dessa pesquisa eles estão vendo que a venda pelo e-commerce está sendo bem sucedida, os clientes estão se mantendo satisfeitos por ficar em casa, por não correr risco de contrair o vírus e tudo mais. E as potenciais ameaças que eles viram que foi possuir, então, apenas só um canal de venda, que foi a loja física, eles viram isso como ameaça que podia ocasionar o fechamento da loja, não ter um setor de marketing envolvido para poder divulgar, fazer a promoção. Eles tiveram que ir atrás dessa ferramenta, desse conhecimento, e também da logística para distribuir no âmbito nacional. Não tinha o engajamento dessas plataformas digitais, rigidez aos métodos atuais de pagamento. Então, quem sabe eles aceitavam só algumas bandeiras de cartões, mas não todas que os clientes precisavam, iam pagar e não aceitavam aquela bandeira. Então, a rigidez no método atual de pagamento, ou inflexibilidade maior de parcelamento. Eu só parcelo em tantas vezes, o restante é com juros. E se tu vai ver no teu concorrente, o teu concorrente aceita todas as bandeiras que o teu cliente deseja, ou parcela em tantas vezes sem juros. Então, isso faz com que o teu cliente fuja para o concorrente. Difícil entrada de clientes novos, um dos fatores foi esse que eu disse anteriormente, né? E concorrentes de fortes nomes renomados no e-commerce, de comércio de imóveis, como a Madeira e Madeira, que eu vou falar posterior, a Mobile, também tem outras plataformas de venda que a gente vai falar, como Magalu. Tá, eu passo a palavra agora para minha colega.
Processo de administração com marketing para tomada de decisão, análise ambiental. Então, na análise ambiental, a gente vai analisar ali essa análise ambiental é no processo de administração com marketing, tá? Aí a gente está aliando com a tomada de decisão. Então, essa análise ambiental seria o quê? Voltada para o marketing, ela seria uma análise dos consumidores, né? Com a implementação do e-commerce, juntamente com outras atividades já faladas, a ideia é atingir novos clientes regionais por todo o Brasil, né? Que a internet não tem fronteiras, né? Daqui a um pouco até clientes fora do Brasil, né? Podemos exportar daqui a um pouco também a fazer parcerias e enviar até internacionalmente. Concorrentes, né? Avaliar, analisar ambientalmente os demais lojas de e-commerce do ramo, por exemplo, né, que a gente já falou aqui já algumas vezes, a Madeira, Mobile, Magalu, Casas Bahia, Madeza, Americanas, entre outras tantas, né? O e-commerce hoje, principalmente imóveis, está muito bem representado, tem muitas empresas muito boas. No caso, a concorrência é bem forte, bem grande, com empresas bem consolidadas. A gente sabe que criar essa confiabilidade pela internet é um desafio grande, porque as pessoas preferem comprar muitas vezes de empresas que elas já conhecem, né? Organização, né? Avaliando a análise ambiental quanto à organização, a gente analisa que é uma empresa familiar, como falamos aqui, no entanto, com a sua missão bem definida e valores sólidos, o que isso é muito bom, como a gente viu lá na hierarquia de objetivos, né? Que a empresa que tem uma missão definida e segue ele como o norte dos objetivos, consegue fazer uma melhor concepção de planos ali, definir melhor os objetivos do planejamento. Então, a ideia é levar afeto no atendimento, mesmo de forma virtual, visando sempre a satisfação e humanização pelo cliente, consequentemente elevando as vendas, né? No contexto, né, geral, é o atual clima econômico, né? Devido à pandemia, que não é nem um pouco favorável. Entretanto, como evidenciamos, a procura pelo e-commerce cresceu vertiginosamente nesse período, né? Ontem até estava vendo uma propaganda do Mercado Livre que está dando, né? Eles colocam buscas por venda online na internet, cresceu 200%. Você quer o Mercado Livre e tal. Então, antes nem tinha propaganda do Mercado Livre na televisão. Então, eles querem, além de pegar o público que já é internet, né? Eles querem pegar além quem é da televisão. Até as vovós, vamos dizer assim, né? Como iremos trazer um exemplo das lojas concorrentes Madeira Imóvel mais à frente. Então, aqui... no processo de administração com marketing, para tomar decisão, o mix de marketing, que é o quê? A avaliação lá dos 4 P's, né? Produto, temos o quê? Móveis de qualidade, produzidos diretamente à Serra Gaúcha, polo industrial, polo nacional de móveis, sinônimo de qualidade, né? De tudo de bom em relação a móveis. Referência nacional, internacional e qualidade, e custo-benefício, os quais se preocupam com a sustentabilidade do planeta. Apelo sustentável, muito importante, né? Fala que alguma coisa de maneira de reflorestamento, buscar essa pegada sustentável é uma coisa, também botar na prática, né? É algo muito vendável, né? Atinge públicos de alto poder intelectual, de até maior poder aquisitivo, então maior poder de compra, usando madeiras reflorestadas, né, através do sistema de distribuição, através do sistema de e-commerce, necessário cadastrar parceiros terceirizados, que eu tinha dado uma falada antes, para realizar essas entregas, assim como os demais lojas do segmento citadas acima, já fazem atualmente, onde também é possível estudar a possibilidade de trabalhar com mecanismos próprios de entrega e decidir desse modo a melhor alternativa, a avaliação, realizando uma avaliação de custos, né, tem desconto para comprar carro por empresa, que a gente sabe, né? Carro 0 quilômetro, né? Um carro 0 quilômetro seria mais em conta, mais vantajoso do que um carro usado, vamos dizer, né? Para poder fazer essa entrega. Mas quantos carros seriam necessários, né? Avaliar se essa distribuição pode ser feita só regionalmente com os carros da empresa, né? Até distribuição regionalmente ali poderia ser, para quem mora perto, a opção de retirar no local, que muitas até... grandes lojas aí fazem isso, Cassol, Leroy, muitas lojas, né? O Tumeleiro, aí já é loja de construção, mas enfim, e fora as outras lojas, as próprias lojas agora na pandemia, pega a Renner, aí tem a opção de pegar na porta, até dentro do shopping fechado, né? Eles agendam contigo, fazem uma entrega drive-thru, então tudo isso aí são coisas de analisar formas de distribuição e se reinventar e fazer diferente, né? Comunicação. Utilizar ferramentas de publicidade, mídias sociais, anúncios patrocinados, como Google, posts nas redes sociais, Instagram, Facebook, parcerias com influenciadores digitais da região e outros lugares que busca atingir, como falamos já anteriormente. Preço, realização de feiras online, descontos especiais para compras online, né? E compor um preço que cubra esses custos, né? De distribuição, a forma que vai ser distribuído, esse preço tem que cobrir, né?
Aí lá, com a parte financeira, né, seria feita uma análise desse preço e tudo mais, mas teria que ter um preço a nível dessa concorrência que é bem ali, bem acirrada no mundo de e-commerce, né? Seria um desafio bem grande, assim. A questão de preço, conseguir fazer uma composição de preço para chamar, né? Só que também a pegada seria a questão do preço aliado à qualidade, né? A gente sabe que quando é qualidade, ele bota avaliação no site, vê a avaliação que é o produto de qualidade que vale o preço, vende bem também. Tem o público que gosta da coisa mais descartável, mas também tem o público que, além do preço, quer uma qualidade, né? Como a professora sempre cita nas aulas ali, o exemplo do Zafari e do Big, né? Tem que ver o público, né? Esse público-alvo que a gente quer atingir, né? Que seriam essas pessoas que buscam preço com qualidade, né? Com material de qualidade, produto de qualidade. Então, custo-benefício bom. Então, a gente tem, no processo de administração com marketing para tomar decisão, a retenção de clientes, conforme a gente vê lá no capítulo 10 do Sobral. A aquisição de clientes seria como novos clientes que chegarão através dos novos esforços em mídias, né? Ou seja, todo o caminho que se faz para conseguir chamar um cliente, né? Toma-se uma decisão, a gente levanta objetivos, planos no planejamento, vê o setor ativa os setores da treinamento, faz toda uma situação, né, para conseguir chamar um cliente. Então, quando chama esse cliente, quando esse cliente chega, gera gasto, né, chamadas, internet, tudo mais do que nunca agora está se usando muito, simplesmente para chamar o cliente, porque quando tá com a tua porta aberta, todo mundo vai passando, às vezes ainda mais que é bem localizado, né, numa avenida, as pessoas vão chegando, muitas vezes tem pessoas que não tem nem coisa para fazer em casa, o programa deles é passear, sair para passear, para ver loja e tudo mais. Agora não tem isso. Né? Então, assim, a aquisição de clientes é a base do custo, né? Porque não vamos ser inocentes de achar que, vou fazer um sitezinho, vou botar lá, não. Como é que vão achar teu site? Se tu não pagar para o Google botar o teu site nos primeiros resultados de busca, ninguém vai achar. E hoje as pessoas usam muito pouco o site da loja. Muitas compras são até finalizadas por Instagram, utilizam apps de pagamento, Mercado Pago, PayPal, né? Essas lives aí estão usando esse PayPal para tudo. Então, nessa pegada aí. Então, custa muito caro conseguir um cliente. Vamos ter cuidado para reter esse cliente. Como que a gente vai cuidar isso? Entregando a ideia de valor que a marca deseja, apresentando qualidade nos produtos, segurança de dados, né? Aquilo que a Brenda falou anteriormente, da questão do cartão de crédito, segurança dos dados, ter um site verificado, né? Cuidar a questão das entregas e tudo mais, porque hoje a gente tem Reclame Aqui e tudo mais, que as pessoas... o mundo da internet não tem fronteira, não tem quase um mundo, uma terra sem lei. Então, assim, para alguém fazer uma postagem te difamando lá, a gente sabe que a difamação é um cliente insatisfeito gera mais 10, né? E um satisfeito gera no máximo 3, 4. Então, cuidados com a higiene também, porque estamos no meio de uma pandemia, né? Higienização e tudo mais, oferecer um saque de qualidade ágil, observar e absorver os feedbacks positivos e principalmente os negativos, né? O ideal é trabalhar para que não tenhamos, né, os negativos, para que assim a relação de ambos seja duradoura e fiel. Então, agora eu vou passar para a Brenda, falar da tomada de decisão. Tomada de decisão na prática. Após colocar em ação todas essas boas práticas por meio do marketing e do planejamento citadas ao longo deste trabalho, a empresa fictícia Comércio e Fabricação de Móveis Limitada de Bento Gonçalves tomou a decisão não programada de aderir ao e-commerce e demais ferramentas digitais, tendo em vista as pesquisas e análise de contexto do mercado aqui apresentados. Os novos resultados estaduais, após a implementação das novas medidas. No começo deste trabalho, a gente apresentou as estatísticas da Moverx, o qual percebemos que é a queda constante no setor em todo o comércio desde o primeiro semestre até o mês de abril, período ao qual a empresa Comércio e Fabricação de Móveis Limitada passou a adotar o uso do e-commerce, juntamente a outras empresas do estado. O resultado foi o que veremos. Então, aqui a gente vai ver a evolução de maio de 2020. Então, pensando no cenário do Brasil, houve um aumento de produção de 22 milhões 046 mil. Deixa eu ver. Ele não está em milhões, mas é em milhões. E daí, 53,4% a mais, comparando ao mês anterior de abril, o aumento.
No Rio Grande do Sul, teve um aumento de mais de 3 milhões, assim 42,1% a mais no mês de maio, comparando ao mês de abril. Então, a gente já consegue observar essa mudança a partir do mês de maio. Aqui a gente traz como exemplo, então, a Madeira e Madeira e a Mobile, onde o número de pedidos de imóveis subiu em 207% no acumulado de maio e de junho. Lembrando que maio foi o momento que o cenário começou a se reverter e melhorar para essas empresas. Então, em comparação com o ano de 2019, com 2,5 milhões de pedidos, segundo o levantamento exclusivo feito pela empresa de inteligência e e-commerce Compre Coffee, a pedido da Exame, que é o site onde a gente retirou essas informações. O faturamento do segmento da internet subiu em 196% no período para 1,5 bilhões de reais. Em março e abril, a alta havia sido de 92%, comparando com o ano de 2019. Então, em abril já tinha aquele aumento de 92%, mas em maio teve um aumento ainda mais significativo de 207%. O levantamento engloba mais de 80% das compras feitas online no Brasil. Ambas as lojas, os itens mais vendidos, então, foram guarda-roupa, cadeira, sofá, cama e colchão. Então, as pessoas passando mais tempo em casa, elas também viram a necessidade de fazer algumas trocas. Pessoas trabalhando em home office tiveram que comprar uma cadeira, uma mesa para poder se adequar à nova realidade. Então, segundo Daniel Scandin, o cofundador da startup especializada em vendas online de imóveis, a Madeira e Madeira, o espaço para crescer segue grande, ainda num cenário super otimista de 15% de penetração no e-commerce, ainda vendo 85% das pessoas offline. Então, tem muitas pessoas ainda que preferem a compra física, mas que o cenário está se revertendo. Então, o e-commerce vindo crescendo anteriormente de maneira bem lenta, e agora com a pandemia teve um grande aumento e tende a aumentar ainda mais, porque a confiança das pessoas, então, está aumentando também. O mês de abril foi 60% melhor que o mês de março nas vendas, falando do ano de 2020, sendo possível observar o seu crescimento significativo. Lembrando que março foi o período que estourou a pandemia no Brasil. Que daí surge toda aquela insegurança do que está por vir, o que vai acontecer, tudo muito incerto ainda. Então, para dar conta da demanda, a Madeira vem contratando cerca de 100 pessoas por mês, sendo que no mês de junho de 2020 era para alcançar 300 novas contratações. Hoje a equipe conta com mais de 900 funcionários. Então, a economia, a Madeira e Madeira, ela conseguiu reverter e impactar a economia também de uma maneira de ter um aspecto melhor, uma visão otimista do mercado. A Mobile, que é a outra empresa digital, então, lembrando que a Madeira e Madeira é 100% digital, e a Mobile anteriormente era 100% digital, mas hoje possui uma loja física em São Paulo. Ela vem se especializando no setor em destaque das mídias sociais, onde houve um aumento de 60% em comparação com o que foi feito antes da pandemia, utilizando estratégias que foquem, então, nas redes online. Então, ela não vende só através do e-commerce, do site. Ela está começando a vender em outras plataformas digitais que antes vendia, mas de maneira bem mais enfraquecida, que nem ali diz que ela teve um aumento de 60%, onde ela proporciona, então, live, onde a mesma utiliza estratégicas de enfoque às redes sociais, levando os clientes a visitar suas lojas por departamentos, para conhecer, então, seus móveis e tudo mais. Então, para atrair o consumidor para visualizar essa live, ela distribui cupons de desconto, onde o mesmo pode usar no site para realizar essas compras com um maior desconto. A busca do móvel por imagem lançado no ano passado pela empresa cresceu mais de 3 vezes nesse ano. Ela também possui uma hashtag de mobile do seu jeito, que também é uma estratégia. Além de tu pagar um patrocínio para a tua imagem estar aparecendo ali no Instagram,
Também é possível criar uma hashtag, onde, no caso, na Mobile, o cliente compra o móvel e depois tira uma foto dele na sua casa e coloca a hashtag. Impulsionando também, assim. Aqui eu trouxe uma imagem. Nós trouxemos 2 imagens, né, no site Madeira e Madeira e da Mobile, onde ambas estão. Aqui aparece da Mobile fazendo estratégias de tops de ofertas. Então, foi possível, quando a gente entrou nos sites, que tanto a Mobile quanto a Madeira e Madeira estavam com promoção em todo o site, sendo, então, um ponto positivo de se pôr à frente dos concorrentes. A gente também observou que as formas de pagamento também eram tinha uma ampla gama, que o cliente conseguiria atingir todos os clientes. O parcelamento também na Madeira e Madeira dava para fazer até 12 vezes sem juros, e na Mobile até 10 vezes sem juros. A Mobile também oferece outras ferramentas para engajar o cliente no site, como, por exemplo, o móvel usado. Tu pode pegar o teu móvel que tu não precise mais, ela disponibiliza o site dela para te vender o teu móvel, e ela se responsabiliza em pegar ele e levar até o cliente a coleta e a distribuição do mesmo. Ela também tem o Lifestyle, que oferece inspirações de ambientes, onde tu pode usar ele como referência para montar um cantinho na tua casa. Também tem a parte de montagem, que dá dicas de como montar os móveis. Então, elas pensam, além de vender o produto, elas têm toda uma preocupação de designer, de oferecer cuidados ao cliente. Tanto no site de uma quanto a outra, tinha dicas de segurança para o tempo de pandemia, em como elas estão preocupadas nas entregas, que vai ser tudo higienizado, que vai oferecer o mínimo de risco possível para os clientes, que eles possam estar comprando. Também tinha a parte de serviço de atendimento ao cliente, para rastrear pedidos ou para selecionar dúvidas enquanto é entrega, rastreio. Daí agora a gente traz um outro exemplo que a Josi vai falar um pouquinho melhor. Aqui falando seguindo a análise de concorrentes, eu vou citar brevemente aqui a Magalu, né? Até nas aulas já foi falado também. O Magazine Luiza é um ótimo exemplo, né? Eu gosto muito, simpatizo muito com a própria Luiza Trajano. Eu acho uma mulher admirável, né? Uma inspiração para nós mulheres, assim, e é uma líder exemplar, né? Um exemplo de boas práticas, né? Antevendo o futuro com e-commerce. Meses antes, em agosto de 2019, a gigante Magalu, com a criação de sua Luiza Helena Trajano, mulher empreendedora e visionária, já apresentava sinais de franco sucesso, sendo estes dados apenas de e-commerce. Então, ela cresceu 56% no segundo trimestre. Ela já estava, né, e se deu muito bem, né, fez agora novas parcerias, ela só aprimorou o e-commerce dela, né, então, quem não quis investir, quis ficar, né, lá, conservador, né, sem investir numa mídia digital, no marketing digital, no e-commerce, ficou defasado, né? Agora tá tendo que correr atrás do prejuízo, né? Então, fizeram uma boa análise, né? Eles anteviram, né, os problemas para poder tomar essa decisão, muito acertada por sinal, né? O sucesso de vendas a Magazine Luiza. Agora, então, eu vou passar para a Brenda fazer as considerações finais do nosso trabalho. Que a gente já apresentou bastante itens aí, né? Acho que ficou bem especificada a nossa tomada de decisão e toda essa análise que a gente fez. Muito obrigada. Para concluir nosso trabalho, a gente viu o quanto é importante o uso das boas práticas na organização, o quanto é necessário ter o espírito inovador, de renovação, de empreendedorismo, para que a empresa continue no mercado.
e que a pandemia está ensinando muitas pessoas a saírem da sua zona de conforto, a se reinventar, e que está dando certo, até entrando em novas profissões, obtendo resultados positivos. Assim também, como muitas empresas que estão mudando seus nichos e objetivos de planejamento, como foi o caso da nossa empresa fictícia, que antes era só uma loja física e se reinventou para uma loja online. E aqui a gente traz, então, as nossas referências que a gente utilizou para o seguinte trabalho. E a gente agradece a atenção de todos, então. Muito obrigada. Eu vou encerrar a gravação.